Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido, e hoje a verdade vem à tona. Você piscou e perdeu o real motivo de Galactus ter vindo ao universo. 828. Todo mundo achou que ele ia devorar a Terra, que a ameaça era o fim do mundo. Mas não. Ele veio por algo muito mais específico e muito mais simbólico. Ele não veio destruir, veio escolher. Desde o início do filme, a presença de Galactus paira como uma sombra cósmica sobre a narrativa, mas a Marvel fez uma inversão ousada. Ao invés de retratar o Devorador de Mundos como o vilão absoluto, ele surge como uma entidade quase trágica, à beira do fim de seu ciclo eterno. E é aí que entra Franklin Richards. Não como uma vítima, mas como uma peça fundamental de um ritual que ecoa o destino de Galactus nas HQs mais profundas da Marvel. Trilha grave começa a subir. Mas tem uma coisa que ninguém percebeu. Galactus não queria só consumir. Ele queria se fundir. E a razão está escondida numa fala curta e numa HQ esquecida de 2019. Já volto nisso. A decisão da Marvel de não posicionar Galactus como o típico antagonista é mais do que subversão. É um recado. Eles estão redefinindo o conceito de ameaça cósmica no MCU. Aqui, o perigo não é externo, é existencial. Galactus não é um predador, ele é um eco. Um eco de algo que Franklin ainda vai se tornar. O bebê que poderia salvar, ou reiniciar, tudo. Zoom no frame do rosto de Franklin refletido no capacete de Galactus. E quando a cena do encontro finalmente chega, fica claro que não estamos vendo um ataque. Estamos vendo uma escolha. Uma passagem de tocha entre entidades. E o MCU acabou de insinuar que Franklin não será só um herói. Ele pode ser o próximo arquétipo cósmico que define realidades inteiras. Mas o que exatamente Galactus viu nele? Qual o padrão oculto nessa decisão? Tem uma conexão com a origem do multiverso Marvel. E com o fim dele também. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra para nossa linha secreta de inscritos. No próximo bloco, a gente mergulha na transformação de Franklin Richards, o bebê que nasce com o Power Cosmic e carrega o destino de um universo inteiro. Mas antes, tem um detalhe na cena do portal que muda tudo. E ninguém tá falando disso. Franklin Richards não é só o filho do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível. No novo filme, ele já nasce como um ser cósmico. E isso não é força de expressão. Ele literalmente é apresentado como alguém que carrega o Power Cosmic, o mesmo poder que Galactus usa para escolher seus arautos. Mas a Marvel não parou por aí. Eles foram mais longe do que nunca. E reescreveram a origem de Franklin de uma forma que muda o equilíbrio do MCU. Nos quadrinhos, especialmente na fase de Jonathan Hickman, Franklin só atinge esse nível cósmico após manipulações temporais e fusões com versões futuras de si mesmo. Mas aqui, ele já surge como um ser inevitável. Um Nexus. E isso importa, porque, na Marvel, uma entidade Nexus é aquela que existe de forma única em todas as realidades. Ou seja, Franklin não é só poderoso, ele é inevitável. Trilha tensa e lenta começa. Galactus percebe isso. E ao invés de tentar dominá-lo ou destruí-lo, ele age como uma entidade que entende seu próprio fim. Franklin é o sucessor, o novo devorador. E esse conceito vem diretamente de uma HQ pouco lembrada, History of the Marvel Universe, escrita por Mark Waid. Ali é revelado que Franklin e Galactus serão os dois últimos seres vivos do universo, e que, eventualmente, eles se fundirão. Um passará a ser o outro. O ciclo recomeça. Usar a HQ original lado a lado com a imagem do filme. Essa não é só uma releitura dramática. É uma decisão estratégica do MCU. Eles estão plantando agora o conceito de herança cósmica. Algo que se alinha com Secret Wars, com a destruição e reconstrução de realidades inteiras. E se Franklin nasceu com o Power Cosmic, isso quer dizer que ele não foi abençoado. Ele foi designado. Galactus não escolheu. Ele apenas reconheceu. Mas tem um detalhe visual que reforça essa teoria.
E quase ninguém comentou. A forma como a energia cósmica se manifesta no bebê é idêntica à assinatura visual usada em Eternos e em momentos de manifestação multiversal em Loki. Então, será que Franklin é apenas uma nova entidade cósmica? Ou estamos diante do novo arquiteto do multiverso? Desde sua criação por Jack Kirby e Stan Lee, Galactus sempre foi retratado como um ser incompreensível. Nem vilão, nem herói, mas uma força da natureza que existe para manter o equilíbrio cósmico. Seu fardo é a fome eterna. Mas no novo filme do Quarteto Fantástico, a Marvel faz algo inédito. Transforma essa fome em busca de herança. Galactus não está caçando. Ele está passando o bastão. E isso muda tudo. Ao longo da história do MCU, vimos várias figuras tentando escapar da morte ou prolongar sua existência. Thanos, Kang, os Celestiais, mas nenhum deles aceita o fim. Galactus, sim. Quando ele encontra Franklin Richards, ele reconhece nele não apenas o poder cósmico, mas o fim de sua própria existência. E a fala sussurrada, durante a tentativa de fusão, deixa isso claro. Não estou aqui para consumir. Estou aqui para continuar. Zoom dramático com trilha lenta. Nos quadrinhos, há momentos emblemáticos que sustentam essa visão. Em Fantastic Four, de Jonathan Hickman, Franklin chega a ressuscitar Galactus, tornando-o seu arauto para enfrentar os Celestiais Loucos. E em History of the Marvel Universe, como já falamos, ele e Galactus se fundem para assistir ao fim da criação. A Marvel agora antecipa esse arco, não como um destino distante, mas como um gatilho para os próximos eventos do MCU. O mais simbólico é a forma como o filme apresenta a relação entre os dois. Galactus não impõe. Ele tenta convencer. Ele fala com reverência, como se Franklin já fosse maior do que ele. Isso quebra toda a imagem clássica do Devorador como o Ser Supremo. Aqui, ele é só mais um elo de uma corrente infinita. Corte para frame com os dois frente a frente, energia oscilando. E isso se reflete também na estética. A energia cósmica que envolve Galactus durante a cena final é instável. Parece se desintegrar, como se ele soubesse que não pode continuar. E o fato dele tentar fundir-se com Franklin, ao invés de consumi-lo ou transformá-lo em arauto, mostra que o que está em jogo não é mais a destruição de planetas. É a preservação de uma consciência, de uma essência cósmica. Ele quer ser lembrado, não temido. Mas tem um símbolo visual ali que reforça tudo isso: o capacete de Galactus. Repare como ele se abre parcialmente, revelando parte de seu rosto. Isso nunca tinha acontecido no MCU. É uma metáfora clara. O ser por trás do mito está se revelando. Ele quer ser compreendido. E o único capaz de fazer isso é Franklin. Se Galactus buscava continuidade em Franklin Richards, sua maior barreira foi justamente alguém que já tinha servido como reflexo da transformação. A nova versão da Surfista Prateada. A Marvel optou por adaptar a versão feminina do personagem, Charlotte Ball. E a decisão narrativa foi mais do que uma atualização estética. Ela representa uma ruptura. E ao contrário de Norrin Red, ela não hesita em quebrar o ciclo. Visualmente, o filme estabelece paralelos claros entre a nova surfista e o Norrin das HQs. A paleta prateada, o deslocamento silencioso pelo espaço, a ligação simbiótica com Galactus. Mas tem uma diferença sutil no design dela: o padrão de energia. Em vez da energia estática tradicional, o corpo dela emite pulsos irregulares, como se estivesse em desequilíbrio. Isso já indica que algo não está certo na relação entre os dois. Corte visual entre a HQ original e frame do filme. Durante o clímax, a traição dela acontece com uma frieza precisa, sem discurso, sem hesitação. Ela rompe com Galactus, não por vingança, mas por convicção. É uma cena espelhada da clássica HQ Fantastic Four e Power 50, quando o surfista original desafia seu mestre para salvar a Terra. Mas aqui, o peso simbólico é maior. Ela não está apenas impedindo a destruição de um planeta. Está bloqueando a fusão de duas entidades cósmicas.
usar HQ lado a lado com frame da rebelião. Essa atitude reforça uma leitura oculta do filme. A Silver Surfer, de Charlotte, não é uma simples arauta. Ela é um elemento de equilíbrio no novo multiverso. Uma força que atua para preservar a individualidade de entidades maiores. E talvez evitar que algo ainda mais destrutivo nasça da fusão entre Galactus e Franklin. E tem mais. A maneira como ela empurra Galactus para o portal, com a ajuda do quarteto, repete uma cena-chave de Secret Wars, 2015, onde figuras cósmicas são isoladas para impedir colapsos multiversais. A Marvel pode estar reencenando, em escala reduzida, esse conceito. Banir Galactus não é apenas salvar o momento presente. É adiar uma nova era. Ou uma nova ameaça. Trilha crescente. Mas tem um detalhe escondido no código do portal dimensional usado na cena. A sigla que aparece brevemente no visor da nave é TLO4. Quase ninguém percebeu, mas essa é uma referência direta a The Last Observer no A4, HQ, onde uma entidade cósmica se sacrifica para impedir uma fusão universal. A Marvel sabe exatamente o que está fazendo. No meio do caos cósmico, uma sequência passa quase despercebida, mas ela muda a forma como entendemos todo o cenário do novo filme do Quarteto Fantástico. Quando Galactus é finalmente banido, ele é lançado para uma região isolada do multiverso. O nome dessa realidade? Universo 828. E esse número não foi escolhido por acaso. Ele carrega uma homenagem silenciosa, mas poderosa. É o dia de nascimento de Jack Kirby, 28 de agosto. Jack Kirby é mais do que o co-criador de Galactus. Ele é o arquiteto visual e mitológico de quase toda a estrutura cósmica da Marvel. Quando a Marvel insere o número 828 como designação oficial do universo onde o filme se passa, ela está cravando uma mensagem. Esse universo é o berço do legado. É a fundação. Tudo ali remete ao espírito criativo de Kirby. Desde os trajes, a arquitetura interplanetária, até o uso simbólico de tecnologia com design orgânico. Mostrar print do número 828 com arte clássica de Kirby. E essa referência não para por aí. No final do filme, quando os créditos já estão subindo, uma voz aparece. É Jack Kirby, em uma gravação real, dizendo: "Se você olhar para os meus personagens, vai me encontrar neles." Essa frase não é apenas um tributo, é uma pista. Porque esse universo 828 carrega algo que os outros não. Memória. A memória das criações originais. A fidelidade ao propósito. É por isso que os personagens parecem mais arquetípicos, quase míticos. Trilha nostálgica com piano leve. Visualmente, o filme reflete isso desde a primeira cena. A estética tem traços que remetem diretamente ao estilo kirbiano, com blocos tecnológicos que parecem celestiais, linhas circulares e simbolismo visual carregado. Não é coincidência que o universo, onde Galactus falha em consumir, é o mesmo que homenageia seu criador. Mas tem uma camada extra. Ao nomear esse universo com a data de nascimento de Kirby, a Marvel cria um paradoxo. O universo mais antigo, em termos de referência, é também o mais novo dentro da cronologia do MCU. Isso pode indicar que o universo 828 não é só uma variante qualquer. Ele pode ser o ponto de partida do soft reboot, um universo núcleo, onde o legado será preservado, mas com liberdade para reimaginar tudo. E tudo isso se conecta com uma cena sutil no meio do filme. Quando Sue Storm pede ao robô Herbie para buscar o livro favorito de Franklin, ele entrega A Origem das Espécies, de Darwin. É um sinal, evolução, legado, nascimento de uma nova linhagem. Mas quando ela diz, vamos ler algo mais divertido hoje, pega um livro infantil que fala de borboletas. Borboletas. A mesma metáfora usada em Loki e em X-Men para ilustrar o efeito dominó no multiverso. Mostrar cena do livro Plies. Comparação visual com Loki e X-Men, 97. A última cena do filme abandona o épico para mergulhar no íntimo. A câmera desce devagar sobre a sala de estar. Tudo parece em paz. Franklin Richards está no sofá, cercado por livros e brinquedos.
Mas então, a atmosfera muda. A música se torna densa, arrastada, quase imperceptível. E ali, num único plano, a Marvel revela o que estava aguardando desde o início. Victor Von Doom. A sequência é silenciosa, mas devastadora. Dr. Doom surge encapuzado, de armadura completa. Ele se aproxima de Franklin lentamente, quase com reverência. Mas o que realmente choca não é sua presença. É o gesto. Franklin não recua. Pelo contrário, ele estende a mão e toca o rosto de Doom. Uma criança tocando o rosto do maior tirano da Marvel. Uma imagem que parece simbólica, mas que esconde um acordo. Zoom no frame do toque com trilha grave. É nesse instante que entendemos. Talvez Doom não tenha vindo raptar Franklin. Talvez Franklin tenha escolhido ir com ele. E essa ambiguidade é o que torna essa cena tão poderosa. A Marvel plantou uma semente de dúvida, e ela é venenosa. Porque se Doom não é o sequestrador, o que ele é? Um mentor? Um aliado secreto? Ou o arquiteto silencioso do próximo colapso multiversal? A escolha de Robert Downey Jr. como Doom adiciona outra camada. A Marvel sabia o peso simbólico dessa escalação. Downey foi o rosto do idealismo no MCU. Agora, ele encarna o oposto. O pragmatismo absoluto. Um Doom que não grita, não se exalta. Que age no silêncio, nos bastidores. Isso fica claro na ausência de fala. Ele não precisa dizer nada. Franklin entende e aceita. Trilha desaparece por um segundo. Pausa dramática. Nos quadrinhos, especialmente em Time Runs Out e Secret Wars, 2015, Doom assume o papel de salvador cósmico, mesmo que isso signifique destruir universos inteiros. É o fim que justifica todos os meios. E se essa versão seguir o mesmo caminho, Franklin será o catalisador. O novo poder que Doom precisa para moldar realidades à sua imagem. Mas tem um detalhe escondido no figurino, que confirma uma pista visual. A armadura usada por Doom nessa cena tem as mesmas gravuras hexagonais vistas em arte conceitual do projeto Brand New Day, que teoricamente liga Spider-Man ao início de Avengers, Doomsday. Isso indica que Doom não está só no comando de Franklin. Ele já está costurando a próxima fase inteira. Mostrar arte conceitual vazada ao lado da armadura. E o mais perturbador, Franklin não parece hipnotizado nem forçado. Ele está sereno, como se entendesse que aquilo era inevitável. Como se, de algum modo, aquilo fosse parte de um plano maior. Um destino inevitável. Isso abre espaço para a pergunta que ainda ninguém respondeu. Franklin está sendo levado ou está liderando? Ao longo do filme, pequenos sinais visuais e narrativos constroem um subtexto que só se revela totalmente na cena final. Mas todos eles estavam ali desde o início. Detalhes que apontam não apenas para a presença de Franklin Richards como um novo poder cósmico, mas para a reformulação gradual da própria estrutura do multiverso Marvel. E um dos primeiros está num gesto aparentemente trivial. Sue Storm, pedindo o livro favorito de Franklin. Herbie entrega A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Um livro sobre evolução, sobre adaptação, sobre o surgimento do novo a partir do antigo. Não é só um easter egg, é uma declaração. Franklin representa a próxima etapa, não apenas da humanidade, mas da própria lógica cósmica do MCU. E quando Sue decide trocar o livro por algo mais divertido, ela escolhe um infantil, que fala sobre borboletas. Uma escolha que parece casual, mas não é. Trilha suave e tensa ao fundo. Borboletas são símbolos clássicos do efeito dominó, o efeito borboleta. E a Marvel já usou isso explicitamente em Loki, na construção dos eventos ramificados do tempo. A borboleta representa o início sutil de uma mutação que cresce até se tornar um colapso sistêmico. E aqui, associada a Franklin, ela assume novo peso. Ele é a origem do colapso futuro, ou o freio dele. Mostrar comparação visual entre a borboleta do livro e o símbolo das ramificações temporais em Loki. Outro sinal aparece no salto temporal de 4 anos.
O filme avança no tempo, logo após a derrota de Galactus, e o mundo agora chama a equipe de Fantastic Five. Franklin, ainda bebê, é reconhecido como parte do time. Isso não é um simples epílogo, é um reposicionamento. A Marvel está normalizando a presença de um ser cósmico entre os heróis da Terra. E esse processo de naturalização prepara o terreno para algo maior. Talvez a reconfiguração dos próprios Vingadores. Ou o surgimento de uma nova entidade de equilíbrio. Na cena em que Sue volta à cozinha, há outro elemento escondido. Um livro ao fundo, encostado na prateleira, com o título Nova Ordem Biológica. Não é mostrado em destaque, mas é real. E esse título remete a uma teoria clássica da Marvel nos quadrinhos, que a mutação não é aleatória, mas guiada por uma força cósmica. Franklin, então, seria não um acidente, mas um gatilho intencional. A ponte entre a humanidade e as forças do cosmo. E é por isso que as conexões com os X-Men começam a surgir de forma mais clara. O uso de Darwin, as referências genéticas, as pistas sobre mutações espontâneas. Franklin Richards foi um dos primeiros mutantes canônicos da Marvel nos quadrinhos. E no filme, a Marvel parece recuperar esse conceito com força. Ele não é só um mutante. Ele pode ser o primeiro de uma nova linhagem. Um Nexus mutante. Um ser que influencia todas as outras mutações futuras. Mas tem uma fala no meio do filme que reforça essa teoria. Quando o Conselho Global debate a entrega de Franklin a Galactus, um dos representantes menciona: "Estamos diante de um evento genético sem precedentes. Algo que não pode ser contido." Essa frase, dita quase como burocracia política, é um sinal de alerta. Ela marca o nascimento da ameaça e da promessa. A teoria que começa a se confirmar. E se Franklin não for só um herói em formação? E se ele for a próxima encarnação de Galactus? Não como herdeiro, mas como novo devorador. E se Dr. Doom estiver apenas guiando esse renascimento? Se o MCU vem adotando o conceito de entidades Nexus como um pilar narrativo, então o caso de Franklin Richards exige atenção redobrada. Não apenas por seus poderes, mas pela forma como o universo inteiro parece girar ao redor de sua existência. Ao longo do filme, tudo o que acontece com Galactus, com Doom, com o próprio fluxo do tempo e da realidade, gira em torno de Franklin. E isso não é coincidência, é padrão. Na definição canônica da Marvel, um Nexus Being é uma entidade única, que existe de forma idêntica em todas as realidades. Wanda Maximoff já foi apontada como uma delas. Kang, de certa forma, é seu inverso, uma ramificação constante. Mas Franklin? Ele nasce com o Power Cosmic, altera o equilíbrio cósmico ao existir, e agora influencia decisões políticas, tecnológicas e cósmicas dentro de um único universo. O 828 se curva à sua presença. Isso é característica de Nexus. Trilha baixa, quase imperceptível. O que diferencia Franklin de outros mutantes é que ele não precisa se descobrir. Ele já é. Em Fantastic Four, NES 6 Le600, Franklin ressuscita Galactus e o transforma em seu arauto. A inversão total da lógica cósmica, e o filme parece antecipar esse momento, mas como origem, não consequência. Franklin começa onde outros terminam. Isso o torna perigoso, mas também necessário. Existe ainda um paralelo com House of M, onde Wanda altera a realidade com uma frase. Franklin, no entanto, não precisa falar. Basta existir. O multiverso já começa a reagir. A referência ao efeito borboleta ganha aqui seu peso total. Franklin é a borboleta. O menor gesto, o menor toque, e todo o equilíbrio cósmico se ajusta. Ele não muda a realidade à força. Ele a dobra por gravidade narrativa. E se isso for verdade, então o MCU acaba de revelar que sua nova âncora não será um grupo de heróis, nem uma equipe unificada. Será um indivíduo, um mutante, um bebê. Isso explicaria por que a Marvel está centralizando tantos elementos em torno dele. Silver Surfer, Galactus, Doom, X-Men, mutação genética, o conceito de legado e o próprio número do universo.
tudo aponta para um núcleo. E esse núcleo é Franklin. Mas tem uma consequência que ainda não foi discutida. Se Franklin for um Nexus, então qualquer tentativa de apagá-lo, manipulá-lo ou fundi-lo, como o Galactus tentou, pode gerar uma ruptura, um evento absoluto. O tipo de evento que justifica o título Avengers Doomsday. Não como guerra, mas como ponto de quebra. E é por isso que a Marvel termina com a frase: Os Fantásticos 5 retornarão em Avengers Doomsday. A adição de Franklin ao grupo não é um epílogo fofo. É o prenúncio de um novo tipo de ameaça. Uma ameaça que não chega de fora, que nasce dentro do próprio time. Efeito de silêncio seguido de batida seca. Agora é com você. Acha que Franklin será mesmo o novo Nexus do MCU? Ou estamos diante de uma entidade que vai superar esse conceito? A última teoria não nasce do que o filme mostra, mas do que ele evita mostrar. A Marvel planta dúvidas, silêncios e omissões que se tornam mais reveladores do que qualquer fala direta. No centro disso está uma hipótese inquietante. E se Doom não estiver sequestrando Franklin, mas conduzindo seu renascimento? Não como herói, mas como uma nova entidade cósmica. Nos quadrinhos, Franklin Richards já foi retratado como alguém capaz de dobrar a realidade, recriar universos inteiros e até reviver Galactus. Em arcos como Future Foundation e Fantastic Four by Hickman, ele literalmente modela o cosmos. Mas existe uma HQ menos comentada, Marvel Universe, The End, onde um ser supremo manipula entidades cósmicas para equilibrar o universo por vias autoritárias. E essa lógica se aproxima perigosamente do que Doom representa no MCU agora. Usar painel comparativo entre HQ e frame do filme, Doom, nesse novo filme, aparece pela primeira vez não como conquistador, mas como alguém que observa, calcula e age sem ruído. Ele aparece na sombra, na penumbra do lar dos Richards, e toca o rosto de Franklin como quem sela um pacto. Isso não é domínio, é aliança. A Marvel nunca mostra seus olhos, apenas a máscara, o capuz, a armadura. Tudo remete ao simbolismo de um monge cósmico, não um ditador. Trilha tensa e baixa. E se ele não quer usar o poder de Franklin, mas despertá-lo? A fusão com Galactus foi impedida. Mas o gatilho da transformação pode ter sido iniciado. Um novo Galactus não precisa nascer da destruição. Ele pode emergir como uma necessidade do equilíbrio universal. Alguém que observa tudo, entende tudo e decide consumir, não por fome, mas por lógica. Franklin pode ser esse ser. Doom pode ser o arquiteto. A Marvel já testou essa lógica antes. Em Infinity War, Thanos se apresenta como alguém racional. Agora, Doom pode assumir esse papel, mas com um plano mais ambicioso. Ele não quer acabar com metade do universo. Ele quer reescrever os termos da realidade. Franklin seria a ferramenta. Ou o resultado. Uma nova entidade, moldada para consumir excessos, resetar desequilíbrios. Um Galactus, sim, mas moldado desde a infância. E tem uma frase cortada de uma cena deletada, revelada por Matt Shakman em entrevista, que reforça essa teoria. Reed Richards, em uma gravação de segurança, diz: se ele seguir por esse caminho, não será herói nem vilão. Será necessário. A frase nunca aparece no corte final, mas o conceito está inteiro no filme. Franklin não está mais em formação. Ele já é. E está apenas despertando. Esse conceito ecoa uma ideia recorrente na Marvel, de que o multiverso precisa de entidades para conter o caos. A TVA fazia isso em Loki. Os Celestiais tentaram fazer com a vida planetária. Agora, talvez, Doom esteja tentando resolver por outro caminho. Um ciclo mais antigo, mais brutal. O retorno do Devorador. Mas dessa vez, moldado desde o berço. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Galactus realmente foi derrotado? Ou substituído? A resposta não está nas palavras, está no silêncio entre os olhares. E se Franklin tocar a máscara de Doom, não como criança, mas como herdeiro, então o jogo mudou.
E agora, eu quero saber, você acha que Doom está realmente tentando guiar Franklin? Ou está manipulando tudo desde o início para criar uma arma viva? Comenta aí. E já engata no próximo vídeo, porque lá eu explico como essa trama pode se conectar com Avengers Doomsday e com o verdadeiro fim do multiverso.